Caleb Rohr ouviu o grito antes de vê-la, e aquilo cortou o calor do Kansas como uma faca. Quando alcançou o topo da pequena elevação nos arredores de Dodge City, a pradaria se abriu em um bosque de choupos e uma jovem mulher estava pendurada de cabeça para baixo em um galho grosso, tornozelos amarrados com corda, pulsos atados nas costas. O vestido havia caído até a cintura, poeira grudada em suas roupas íntimas brancas, e ela gritava para o céu vazio como se pudesse envergonhá-lo. Caleb parou tão bruscamente que seu cavalo bufou. Por 2 batimentos cardíacos completos, ele apenas encarou, completamente congelado pela visão súbita e sem pudor, que não via desde que sua esposa morrera 8 verões atrás. A garota viu seus olhos caírem e a vergonha a atingiu como fogo selvagem. "Não olhe aí embaixo, isso é proibido!" Ela soltou, a voz rachando. Caleb piscou, mandíbula apertada, e forçou seu olhar para o rosto dela. Ela parecia ter cerca de 22 anos, sardenta, queimada de sol e furiosa por seu resgate ter testemunhado sua humilhação. Ele desceu do cavalo, botas afundando na grama seca, e puxou sua faca. A corda era trabalho grosseiro de vaqueiro, amarrada firme, feita para machucar. Caleb cortou o nó, mas não a deixou cair. Ele segurou seus quadris com um braço, firme como um poste de cerca. Então a abaixou ao chão com cuidado lento. Ela tropeçou, agarrou a saia caída e a puxou para baixo, como se o tecido pudesse apagar o que ele tinha visto. Atrás dela, marcas profundas de cascos e grama arrastada mostravam uma luta. Alguém tinha brincado com ela ali, longe da cidade. Uma sombra se moveu entre as árvores. Um homem saiu usando uma estrela de delegado que brilhava demais ao sol. Silas Crow sorriu como se fosse dono do ar que Maggie respirava. "Ela está presa", ele disse, levantando um papel dobrado. "Por ordem de Dodge City." Maggie estremeceu. Caleb leu a tinta de onde estava e seu estômago revirou. Era um mandado, mas o nome nele estava errado. A data borrada e a assinatura parecia o rabisco de um homem bêbado. Caleb sentiu Maggie tremendo ao seu lado. Ele também sentiu algo mais sombrio, uma raiva crescente de como facilmente um distintivo podia se tornar uma arma. Silas se inclinou mais perto e baixou a voz. "Você viu demais, fazendeiro", ele sussurrou. "Agora ou você a entrega, ou cavalga de volta para sua casa solitária e mantém a boca fechada." Caleb olhou para Maggie. Os olhos dela estavam molhados, mas não estavam implorando. Estavam desafiando-o a ser decente. Ele poderia levá-la à cidade, encontrar o verdadeiro xerife e tentar vencer pela lei. Ou poderia resolver ali mesmo, onde ninguém veria o que ele faria em seguida. Se Caleb quebrar as regras para salvá-la, Dodge City o chamará de herói ou o enforcará? Caleb não se moveu quando Silas Crow terminou de falar. A pradaria ficou quieta daquele jeito que fica logo antes do problema começar, quando até o vento parece escutar. Maggie estava perto o suficiente para que Caleb pudesse sentir seu tremor. E só isso já lhe disse mais do que qualquer mandado jamais poderia. Ele olhou para o papel de novo, devagar e deliberadamente, como um velho homem lendo uma linha de cerca. "Coisa engraçada", Caleb disse calmamente, quase amigável. "Eu cavalgo por este condado há 20 anos e nunca vi uma prisão legal começar com uma garota amarrada de cabeça para baixo." Silas sorriu mais largo. "Chama-se resistência", ele disse. "Ela correu, eu a peguei." Maggie soltou uma risada curta que era metade raiva e metade descrença. "Eu tropecei", ela disse. "Ele me amarrou para me ensinar uma lição." Silas virou seus olhos para ela, afiados e frios. "Cuidado, garota", ele alertou. "Falar assim pode piorar as coisas." Caleb sentiu algo se torcer em seu peito. Ainda não era raiva, era aquele sentimento pesado que um homem tem quando percebe que deixou o mundo empurrá-lo por tempo demais.
Ele se lembrou de sua esposa, morta há 8 verões, e de como sua casa estava silenciosa desde então. Ele se lembrou de como tinha sido fácil cuidar de seus próprios assuntos, cavalgar para longe dos problemas em vez de através deles. Silas deu um passo mais perto o suficiente para que Caleb pudesse cheirar suor e tabaco barato. Você ainda pode ir embora, Silas disse suavemente. Pegue seu cavalo, pegue seu orgulho e a deixe para a lei. Caleb olhou para Meg de novo. Seu vestido estava rasgado na barra, poeira nos joelhos, cabelo emaranhado pela corda. Ainda assim, ela estava ereta, queixo levantado, olhos desafiando Silas a tocá-la novamente. Caleb deu uma risada baixa. Senhora, ele disse para Meg, você sempre é presa assim? Ela bufou apesar de si mesma. Só nos dias que terminam em A. Silas franziu a testa. Chega! Ele disparou. Ele estendeu a mão para o braço de Meg. Caleb se moveu mais rápido do que havia se movido em anos. Ele deu um passo entre eles, uma mão para fora, não golpeando, apenas parando. Silas congelou seus dedos a centímetros da manga dela. Não, Caleb disse calmamente. A palavra carregava peso. Silas olhou para a mão de Caleb, depois de volta para seu rosto. Você colocou as mãos em um oficial, Silas disse, voz tensa. Isso é prisão, fazendeiro. Caleb assentiu. Talvez, ele disse, ou talvez seja o último erro que você já cometeu. O sorriso desapareceu do rosto de Silas. Em seu lugar estava algo perigoso, algo mau. Ele mudou sua postura e deslizou a mão em direção à arma. E esse foi o momento em que tudo parou de ser sobre lei e começou a ser sobre sobrevivência. Caleb estava prestes a cruzar uma linha da qual nunca poderia voltar. A mão de Silas pairou perto de sua arma como se tivesse vontade própria. Caleb manteve a voz baixa, do jeito que você fala com um cavalo nervoso. Você alcança o ferro, delegado, e alguém vai ser enterrado aqui, ele disse. Silas deu uma risada seca. Isso é uma ameaça, fazendeiro. Caleb deu de ombros. É uma previsão. Meg engoliu em seco atrás dele. Caleb podia ouvi-la respirando rápido e superficialmente, e ele odiava que ela tivesse que aprender o medo assim. Silas deu um passo para o lado, tentando ter uma linha clara no quadril de Caleb, onde sua própria pistola estava. Caleb o acompanhou, permanecendo entre Silas e Meg como um portão que não se abriria. Os olhos de Silas piscaram para baixo novamente. Então ele fez um movimento sorrateiro, do tipo que os homens fazem quando acham que são mais espertos que todos os outros. Ele deixou o papel do mandado cair como se tivesse escorregado de seus dedos por acidente. Quando os olhos de Caleb caíram por uma fração de segundo, Silas investiu, não com a arma, com o ombro. Ele bateu no peito de Caleb e tentou empurrá-lo para trás contra Meg. Poeira saltou da grama seca e Caleb tropeçou um passo, botas deslizando. E então a velha força do rancho assumiu. Caleb plantou os calcanhares e empurrou de volta com força. Silas perdeu o equilíbrio e seu chapéu voou, girando como uma piada ruim. Meg ofegou, depois chutou o chapéu caído de Silas sem pensar. Ele rolou para um canteiro espinhoso de ervas daninhas. Caleb quase sorriu com isso, mesmo com o coração batendo forte. Silas viu e seu rosto ficou vermelho. Sua bruxinha! Ele disparou para Meg. Ele balançou o braço em direção a ela. Não um punho, mas como um tapa destinado a colocá-la em seu lugar. Caleb pegou o pulso de Silas no ar. O aperto era firme, não cruel, apenas final. Silas tentou se soltar. Caleb segurou. A outra mão de Silas desceu em direção à arma. Esse foi o movimento real. Esse foi o que significava morte. Caleb reagiu sem pensar. Ele torceu o pulso de Silas para dentro, afiado e rápido, e Silas grunhiu como um porco batendo em uma cerca. Os dedos do delegado se abriram. Sua arma permaneceu no coldre, mas a mensagem estava clara. Caleb podia pará-lo.
Silas recuou, olhos arregalados agora, e pela primeira vez ele parecia inseguro. Então ele sorriu de novo, mas não era amigável. Era o sorriso de um homem que sabia exatamente como arruinar sua vida no tribunal. Você acabou de colocar as mãos na lei, Silas disse, e vou fazer você pagar por isso em Dodge City. Maggie deu um passo ao lado de Caleb, voz mais firme que suas mãos. Ele não é a lei, ela disse. Ele é um valentão com uma estrela. Caleb encarou Silas e percebeu algo. Este delegado não veio sozinho. Homens como ele nunca vêm. Em algum lugar perto, escondido nas árvores ou na grama alta, haveria outro par de olhos, talvez outra arma. Então, se você está gostando desta história até agora, vá em frente e se inscreva. Isso ajuda o canal mais do que você imagina. Agora, pegue uma xícara de chá, acomode-se comigo e me diga que horas são, onde você está e de onde está ouvindo. Porque no próximo suspiro, um tiro transforma este resgate em uma caçada. Porque Caleb estava prestes a descobrir quem mais estava observando quando um rifle foi engatilhado atrás dos choupos. O clique do rifle veio de novo, mais perto desta vez, e Caleb sabia que não era sua imaginação. Silas levantou o queixo, presunçoso como um homem segurando uma carta vencedora. Calma agora, Silas disse. Você não quer tornar isso feio. Caleb lentamente levantou uma mão, palma para fora, mas ele não se afastou de Maggie. Quem está lá atrás? Caleb perguntou, calmo na superfície, tenso por dentro. Uma voz respondeu dos choupos, áspera e divertida. Só mantendo as coisas justas. Um homem saiu com um rifle longo descansando facilmente em seu ombro. Ele era magro, queimado de sol e sorrindo como se isso fosse entretenimento. Silas acenou para ele. Essa é minha testemunha, Silas disse. Vê tudo. Lembra das coisas muito bem quando um juiz pergunta. Os dedos de Maggie cavaram na manga de Caleb. Caleb podia sentir seu medo de novo, afiado e quente. Ele inclinou a cabeça apenas o suficiente para sussurrar. Quando eu disser mova-se, você corre, ele disse. Não olhe para trás. Maggie balançou a cabeça. Não vou deixar você, ela sussurrou. Caleb sorriu um pouco com isso. Mesmo agora. Silas pigarreou. Chega de romance, ele disse. Mãos atrás das costas, fazendeiro. Caleb não obedeceu. Em vez disso, ele deu um passo lento para frente. Os olhos de Silas se arregalaram. O homem do rifle mudou sua postura. O tempo se esticou fino. Então Maggie gritou. Não de medo, mas em aviso. O homem do rifle havia deslizado o dedo dentro da proteção do gatilho. Caleb reagiu. Ele mergulhou para o lado, agarrando Maggie e arrastando-a para baixo, enquanto um tiro rachava o ar. Madeira estilhaçou acima deles. Pássaros explodiram das árvores. Caleb rolou, se levantou em um joelho e sua mão foi para a pistola. Ele nem tinha pensado nisso. Seu corpo apenas sabia. Um tiro estourou afiado e perto, e o homem do rifle gritou. A bala atingiu sua mão e ele derrubou o rifle como se queimasse. A calibre 44 latiu uma vez, sua mão ficou vermelha e o rifle atingiu a sujeira antes dele. Ele agarrou o pulso, tropeçou para trás, depois desapareceu no mato, assustado fora de si. Silas congelou por um batimento cardíaco. Ninguém se moveu. Então, um som rolou da pradaria aberta. Cascos, mais de um cavalo, vindo forte. O sorriso de Silas tremeu, como se nem mesmo ele gostasse daquele momento. Caleb manteve os olhos nele. Seus rapazes ouviram os tiros, não foi? Caleb disse. Silas não respondeu, mas seus olhos piscaram em direção ao som. Isso já era resposta suficiente. Caleb agarrou Silas, empurrou-o para baixo na sujeira e o prendeu ali. Ele arrancou o distintivo e esmagou a estrela de lata em seu punho. Então ele jogou nas ervas daninhas. Então Caleb se inclinou perto, voz como cascalho. Conte a verdade na cidade, ou eu conto por você. Caleb se levantou rápido e se virou para Maggie. Levante agora, ele disse. Maggie não discutiu.
Eles se empoleiraram no cavalo, Maggie agarrando Caleb com força. Atrás deles, os cascos cresceram mais altos e vozes raivosas carregavam no vento. Caleb enfiou os calcanhares e o cavalo avançou. Eles não pararam até ver os primeiros prédios de Dodge City à frente. A poeira atrás deles continuava subindo como uma tempestade que tinha aprendido seus nomes. Maggie se inclinou perto, sua voz pequena agora. Caleb, e se eles nos pegarem antes de chegarmos à cidade? Caleb não olhou para trás. Ele apenas manteve o cavalo firme. Então não deixamos eles te levarem, ele disse. Maggie engoliu e seus dedos apertaram no cinto dele. Eu nunca nem te disse meu nome. Ela disse. A boca de Caleb tremeu como se ele quase tivesse esquecido como sorrir. Maggie, ele disse. Ouvi Silas dizer. Então seu rosto ficou duro de novo. Não me senti tão acordado desde o dia que colocaram Sarah no chão. Ele disse isso simples, como se a verdade não precisasse de decoração. Caleb não diminuiu a velocidade. Não até estarem perto o suficiente para ver as pessoas virando suas cabeças. Caleb sentou-se alto na sela, peito ofegante, olhando à frente para Dodge City. Parecia estranho. Como arrancar um espinho da própria mão e perceber que estava lá por anos. Maggie se pressionou mais perto atrás dele, ainda tremendo. E Caleb fez a única coisa que deveria ter feito desde o início. Caleb puxou seu casaco mais apertado em torno dos ombros dela, certificando-se de que a cobria. Não como um herói, como um homem que finalmente se lembrou de como ser decente. Obrigada, ela disse. Quieta agora. Caleb assentiu. Então olhou em direção a Dodge City, onde aquele sino distante havia tocado como um aviso. Não podemos ficar aqui, ele disse. Se ficarmos, ele nos transforma em uma história que as pessoas contam errado. Ainda na cela, Maggie segurou seu cinto com força, porque o chão era áspero e seus nervos estavam piores. A cada milha em direção à cidade, Caleb sentia o peso do que tinha feito. Ele tinha lutado com um delegado. Ele tinha disparado sua pistola. Ele tinha escolhido uma pessoa em vez da paz. E para um viúvo que tinha vivido cuidadoso e quieto, essa escolha era mais alta que qualquer tiro. Na beira de Dodge City, Caleb diminuiu. Um casal de homens em uma varanda parou de mascar e encarou. Um deles cuspiu na poeira e semicerrou os olhos para o vestido rasgado de Maggie. Caleb levantou uma mão. Não amigável, não rude, apenas pedindo espaço. Uma carroça passou devagar como um funeral e uma mulher dentro puxou seu filho para mais perto. Maggie baixou os olhos, a vergonha tentando rastejar de volta sobre ela como um cobertor. Caleb mudou na cela e angulou seu corpo, bloqueando-a das escadas deles. Ele falou baixo apenas para ela. Mantenha o queixo erguido. Você não fez nada errado. Maggie respirou fundo e assentiu uma vez. Então um homem perto do trilho de amarração murmurou. Aquele delegado de novo? Os olhos de Caleb se voltaram para ele. Ele perguntou, onde está o xerife? Ele podia ver homens na rua, as sombras da varanda, a maneira como as pessoas observavam recém-chegados, como se fossem convidados em apuros à distância. Maggie se inclinou. Você acha que eles vão acreditar em nós? Ela perguntou. Caleb respirou fundo. Não sei, ele disse. Mas sei o que acontece quando gente boa continua indo embora. Ele tinha visto isso antes em trechos solitários de trilha e em pequenas cidades que fingiam que nada estava acontecendo. Um valentão fica corajoso. Um homem decente fica cansado. E na primeira vez que um distintivo ruim vence, todo mundo aprende a desviar o olhar. A voz de Maggie tremeu, mas ela a empurrou para fora de qualquer maneira. Se eles não acreditarem em mim, estou acabada, ela disse. Caleb virou a cabeça apenas o suficiente para encontrar seus olhos. Então, fazemos eles acreditarem, ele disse. E se ainda não quiserem, vou ficar ao seu lado de qualquer jeito. Essa era a verdadeira luta, não a poeira e o punho lá nos choupos.
A verdadeira luta era decidir quem você é quando seria mais fácil ficar quieto. Caleb tinha ficado quieto por 8 verões. Ele tinha dito a si mesmo que era força, mas defender Meg lhe mostrou a verdade. Às vezes, quieto é apenas medo usando uma camisa educada. Se você já teve um momento em que sabia que algo estava errado, mas ficou em silêncio para manter a vida simples, esta parte é para você. O que você faria se a lei parecesse oficial, mas seu instinto lhe dissesse que era podre? Você ainda ficaria lá e sorriria ou arriscaria ser aquele que faz o certo? Caleb olhou para Meg e ela olhou de volta para ele e havia algo novo em seus olhos agora. Não apenas gratidão, confiança. E talvez a primeira fagulha de amor. O tipo que aparece quando 2 pessoas sobrevivem à mesma tempestade. Eles cavalgaram para a cidade para enfrentar o que quer que esperasse. Não porque eram destemidos, mas porque estavam cansados de ser empurrados. Se esta história está te atingindo em algum lugar real, dê um like. Isso ajuda mais do que você imagina. E se você quer mais contos de fronteira verdadeiros como este, inscreva-se no canal para não perder o próximo. Agora, aqui está a pergunta que quero deixar com você. Quando Caleb entrar em Dodge City e contar a verdade, a cidade vai protegê-lo ou a cidade vai proteger o distintivo que tentou destruir uma jovem mulher?